Fala pessoal, vamos gravar mais uma questão da URGS de 2024. A figura abaixo apresenta as quantidades de calor Q em joules absorvidas por dois corpos, X e Y, de mesma massa, em função da temperatura T, medida na escala absoluta Kelvin. Bom, aí ele apresenta ali a figura, né, que na verdade é o gráfico, e segue. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem em que aparecem. Os valores das capacidades caloríficas Cx e Cy dos corpos X e Y em Joule por Kelvin valem respectivamente, e aí a lacuna, as lacunas. A razão entre os respectivos calores específicos Cx e Cy é Cx por Cy igual, e a lacuna de novo. Bom, aí ele nos dá ali, né, as alternativas, mas a gente já pode começar calculando as capacidades térmicas, então, tá? Que são de Cx e Cy. Como que eu calculo essa capacidade térmica? Essa capacidade térmica ela vai ser dada pela quantidade de calor recebida pelo corpo, tá? Divididos pela variação da temperatura. Qual é a quantidade de calor recebido por X? A gente pode ver no gráfico, tá? A gente vem aqui no gráfico, vamos analisar aqui, ó, quantidade de calor recebidos em X é 2.000, por X, na verdade, é 2.520. E a variação da temperatura, tá? Ele parte aqui, ó, de 273 Kelvin e vai a 333 Kelvin. Então, a variação dessa temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Aí a gente já pode fazer então aqui. A capacidade térmica então de X vai ser 2.520, a gente já viu no gráfico, né? Divididos pela variação da temperatura, que é 333 menos 273 Kelvin. Essa variação de temperatura então vai dar 60, né? Aí vai ficar 2.520, que é a quantidade de calor recebida por X, divididos pelo 60, que é a variação de temperatura, que vai dar 42 Joule por Kelvin. A gente faz a de Y do mesmo jeito, tá? Quantidade de calor recebido de Y pela variação de temperatura de Y, a gente novamente vai no gráfico e vê que em Y a quantidade de calor recebido é aqui, ó, 1680. E a variação de temperatura é a final menos a inicial, 353 menos 273. Então, agora a gente na fórmula lá, né, coloca quantidade de calor recebido por Y, que é 1680, divididos pela variação de temperatura 353 menos 273 Kelvin. Fazendo essa subtração aqui, a gente fica com 80. Então, fica 2.520 divididos por 80, o que vai dar 21 joules por Kelvin. Depois disso, né, ele pergunta também ali a razão entre os respectivos calor específicos, Cx e Cy. Bom, eu posso calcular o calor específico desses corpos, tá? Dividindo a capacidade térmica pela massa de cada um dos corpos. Então, o calor específico de X vai ser a capacidade térmica de X divididos pela massa de X. O calor específico de X, então, vai ser 42 por M. Por que por M? Porque ele diz no exercício que os corpos, a gente volta lá para ver, tá? Que esses corpos, eles têm aqui, ó, a mesma massa, tá? X e Y de mesma massa, então ele não dá um valor, a gente só sabe que eles têm a mesma massa. Continuando, então, a gente faz o quê? A gente deixa o M, né? A gente não sabe, só sabe que os dois têm uma massa qualquer, uma massa M.
gente não sabe qual é a massa desses corpos. Então a gente vai ficar que o calor específico de X vai ser 42 por M. A mesma coisa para Y, tá? A gente então diz que o calor específico de Y vai ser da capacidade térmica de Y dividido pela massa de Y. Então o calor específico de Y é 21 por M também, porque diz que os corpos têm a mesma massa. Então M também. Aí ele quer saber a razão, né? Calor específico de X por calor específico de Y. Então, o calor específico de X é 42 por M e o calor específico de Y é 21 divididos por M. Como é que eu faço divisão de fração, então, tá? Eu mantenho a primeira, mantenho a de cima ali, 42 por M, e multiplico pela de baixo aqui invertida, M sobre 21. Então, vou ficar 42 por M vezes M por 21. Então, eu vou ficar aqui que Cx por Cy vai ser 42 por 21, porque M com M aqui, né? M divididos por M dá 1, então a gente pode cortar. Então, eu vou ficar com que a relação entre o calor específico de X e o calor específico de Y é 42 divididos por 21, o que vai dar 2. Aí a gente vai lá nas alternativas e acha na letra B a alternativa correta, né? As capacidades ali caloríficas, a capacidade calorífica de X é 42, a capacidade calorífica de Y é 21 e a razão entre os calores específicos, Cx por Cy, é 2. Então a alternativa correta, letra B. Pessoal, se ajudou vocês de alguma maneira aí, peço que se inscrevam no canal e deixem um like. Valeu e até a próxima.